Olá pessoal, bem-vindo a mais esse vídeo do The Circuit Cracker. Nesse vídeo nós vamos apresentar para vocês como fazer a polarização de transistores NMOS e PMOS pelo método do Try and See, teste e veja do inglês. Esse método é um método simplificado onde você faz a polarização do circuito sem realizar todos os cálculos matemáticos que nós aprendemos a fazer pelos métodos formais. O que nós fazemos nessa situação é uma tentativa direcionada, ou seja, nós sabemos onde queremos chegar porque sabemos como o circuito, como o transistor funciona e como o modelo que estamos utilizando funciona. Aqui nós temos a equação IDS SPICE nível 1 do transistor MOS, tanto do NMOS quanto do PMOS. Para a região de saturação. Na região de saturação, a tensão entre VDS, entre o dreno e a fonte do transistor, ela precisa ser maior do que a tensão entre o gate e a fonte, ou seja, VGS, menos o VTH, que é a tensão de threshold desse transistor. Então, enquanto o transistor estiver operando nesta região, nós podemos utilizar este modelo aproximado da corrente IDS. É claro que esse modelo é um modelo que usamos para cálculos manuais, mas no computador, nos simuladores, nós usamos modelos bem mais complexos, onde a análise vai ser realizada, ou a simulação vai ser realizada utilizando modelos SPICE diferentes desse simplificado e que vão refinar o resultado que porventura nós obtivéssemos utilizando esse modelo simplificado. Ok, vamos começar pela polarização aqui do transistor NMOS. O que acontece? A corrente IDS entre o dreno e a fonte do transistor é dependente basicamente da tensão entre o gate e a fonte. No transistor PMOS, a tensão entre a fonte e o gate vai determinar da mesma forma a corrente entre a fonte e o dreno, ou seja, a corrente ISD no caso do transistor PMOS. A polarização do transistor PMOS é basicamente o inverso da polarização do transistor NMOS com relação ao terra, com relação à referência. No caso do transistor NMOS, a referência é o terminal de terra, ou a tensão mais baixa de polarização do circuito. Já para o transistor PMOS, a referência vai ser a tensão mais alta, ou seja, nesse caso aqui, a tensão de VDD do circuito. No transistor MOS, diferente do transistor bipolar, a corrente do gate, que seria o equivalente ao terminal de base do transistor bipolar, é, para qualquer fim prático, desprezível. Ela está na casa de femtoampere. Então, nós não precisamos nos preocupar com ela. Para todas as finalidades, essa corrente é nula, certo? Então, para realizar a polarização, determinar a tensão de polarização VGS, nós realizamos aqui a polarização através de um divisor de tensão, assim como nós fazemos com o transistor bipolar. Diferente do transistor bipolar, como nós não precisamos determinar uma corrente de base, que no caso aqui seria uma corrente gate, o ideal é que essa malha resistiva ela tenha as resistências mais altas possíveis para que ela não consuma a corrente do nosso circuito, da nossa fonte. Não aumente o consumo de potência do circuito. Então, quanto maiores essas resistências, menor o consumo de potência geral do circuito. Ok? Falando aqui do quarto terminal do transistor MOS, o terminal de corpo. Se esse terminal estiver conectado ao potencial do terminal de fonte, tanto no caso do NMOS quanto do PMOS, a tensão de threshold dos transistores vão ser mínimas. Caso contrário, nós precisamos observar o que
em que potencial estão conectados esses terminais. No caso do transistor PMOS, o potencial de corpo precisa estar ligado a um potencial maior ou igual ao potencial de fonte para o transistor poder funcionar. Se o terminal de fonte estiver ligado a um potencial menor que o potencial do corpo, então a tensão de threshold do transistor aumenta. No caso do transistor NMOS, o potencial de corpo precisa estar conectado a um potencial menor ou igual ao potencial de fonte. Caso contrário, o transistor não funciona. Mas se o potencial de fonte estiver ligado a um potencial maior que o potencial do terminal de corpo, também a tensão de threshold desse transistor vai aumentar. No caso do transistor PMOS, vale lembrar que o aumento vai ser em módulo. Se nós considerarmos o sinal, isso quer dizer que a tensão vai diminuir. Para iniciar a análise Try and See, nós primeiramente zeramos, ou praticamente zeramos, a tensão VGS dos dois transistores. Neste circuito, a tensão VDD é representada por um pulso de 0 a 10 volts. E o que acontecer nessa janela, onde a tensão VDD tem 10 volts, ela vai acontecer para qualquer período de tempo em que VDD seja constante. Voltando aqui para o circuito, o que acontece com o nó DN do circuito com transistor NMOS e o que acontece com o nó DP do circuito com transistor PMOS nestas condições. Colocando aqui para simular novamente, DN, nesse caso, vai para o nível máximo, ou seja, o nível de VDD, e o DP, VDP, vai para o nível mínimo, o valor de terra do nosso circuito. Supondo que o potencial desejado no nó DN seja VDD sobre 2, ou outro potencial, mas aqui no caso vamos trabalhar com VDD sobre 2. Nós precisamos produzir uma tensão VGS, tanto nesse circuito quanto no circuito com transistor PMOS, de forma que a corrente IDS do transistor produz uma queda de potencial no resistor RL, que vai produzir a tensão DN que desejamos. O primeiro passo aqui no circuito com transistor NMOS é aumentarmos a resistência de R2N e ver se conseguimos produzir a tensão VGS adequada. Vemos aqui que a tensão do nó DN não se descola de VDD. Vamos aumentar aqui, colocar agora o dobro da primeira tentativa e opa, vemos que a tensão do nó DN já está bem abaixo da tensão de VDD. Vale lembrar que o que ocorre aqui no transitório não interessa para esta análise. O que interessa é a tensão aqui no regime permanente. Bem, para trazermos essa tensão para 5 volts, temos que aumentar ainda mais. Vamos fazer uma tentativa aumentando para 25 kΩ aqui R2. E não, neste caso a tensão baixou muito. Então já sabemos que o valor que queremos está entre 25 e 20 kΩ. Então vamos tentar aqui 22 e vemos que a tensão ainda permanece abaixo de 5 volts. Vamos fazer o ajuste fino. Mais uma vez, tentar 21. E agora ela está um pouquinho acima. Então, o próximo passo aqui é tentarmos fazer um ajuste fino até que a tensão atinja o valor desejado. Para isso, no circuito real, nós utilizamos um potenciômetro no lugar de um resistor normal, no caso desse circuito aqui, de polarização. Utilizamos o mesmo procedimento para o caso do circuito com transistor PMOS. Primeiramente, aumentamos a resistência de R1P,
que é a resistência que vai determinar a VGS do transistor, e vemos o que acontece. A tensão do nó DP continua colado no terra do circuito. Vamos dobrar a resistência e ainda assim pouca coisa acontece com a tensão do nó DP. Vamos triplicar do valor inicial e agora a tensão vai para próximo a VDD. Nós queremos uma tensão de 5 volts, vamos tentar aqui então uma resistência de 25 kΩ. E vemos que ela já se aproxima. Então, a partir de agora, vamos buscar realizar o ajuste fino, certo? Da mesma forma que fizemos para o circuito com o transistor NMOS. O método Try and See é um método de aproximação do resultado desejado por tentativa e erro. Ele funciona melhor quanto melhor você conhecer o circuito que você está trabalhando. Esse método funciona tanto a nível de simulação quanto a nível experimental com circuitos físicos reais. Este é um método muito utilizado por projetistas de circuitos analógicos. Esperamos que tenham gostado e até a próxima!